Um levantamento da OMS, Organização Mundial da Saúde, revelou que 1 em cada 3 pessoas em todo o mundo sofre de hipertensão. Uma doença silenciosa que é uma das principais causas de morte de todas as Américas. De acordo com dados da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, o número de brasileiros com problema de pressão alta foi recorde em 2023. O levantamento mostrou ainda que quase 1/3 da população brasileira tem hipertensão. A hipertensão arterial se caracteriza por um aumento na pressão dentro das artérias, e isso pode ser provocado por vários fatores. Existem 2 tipos de hipertensão arterial. A primária, que é a essencial, que é a mais comum, é aquela que não tem uma causa específica. Mas existe a secundária, que pode ser provocada por aumento de ingestão de sal e sódio no nosso organismo, falência no trabalho renal, pode estar ligado à alimentação, pode estar ligado a distúrbios hormonais e também a alguns medicamentos. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como explica o especialista. Toda vez que eu tenho uma elevação de pressão, eu tenho também um aumento no trabalho cardiológico. E isso pode levar a algumas condições, como, por exemplo, infarto, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, e um dos principais motivos, aumento no tamanho do ventrículo esquerdo, que nós chamamos de hipertrofia ventricular. Quando eu tenho uma hipertrofia ventricular, o grande problema que ela causa é exatamente fazer com que o coração se torne mais fraco, e isso acaba levando a uma condição chamada de insuficiência cardíaca. Dr. Regis fala sobre algumas das consequências da hipertensão e alerta sobre a aferição da pressão arterial. Uma das doenças que está diretamente ligada a níveis altos de pressão arterial é o que popularmente chamado de derrame, que na verdade é o acidente vascular cerebral, onde eu tenho um aumento muito grande nos vasos cerebrais e podendo até romper esse vaso, fazendo com que eu tenha uma liberação de sangue dentro do cérebro, formando um coágulo, e isso acaba comprometendo todo o trabalho de funcionamento do nosso cérebro. A pressão arterial ela é medida da seguinte forma: eu tenho 2 números, como a maioria das pessoas já sabe, que eu tenho a máxima e a mínima. O que significa a máxima e a mínima? O que significa é que a pressão arterial máxima significa quando o coração contrai, e a mínima é exatamente quando o coração relaxa. Então, qual é o nível ideal que é considerado já hipertensão? Qualquer pressão acima de 15 de máxima e 10 de mínima. Então, a partir daí, eu já tenho que tomar alguns cuidados, já é indicado que eu faça algum tipo de tratamento. Em 90% dos casos, a hipertensão pode ser hereditária, mas há também outros fatores que contribuem significativamente para o surgimento da doença. Alimentação, condição socioeconômica, além de pensar também até em planos alimentares, e outras coisas como o psicológico afetado, carga de trabalho aumentada, tem uma série de outras funções que podem fazer com que você tenha um descontrole nos níveis pressóricos do nosso organismo, e isso acaba levando a alguns problemas. O estilo de vida contribui muito para prevenir a doença. Cuidar da alimentação. Isso é muito importante, como eu citei agora há pouco, o sal de cozinha é um dos grandes responsáveis, mas eu não vivo sem ele. Eu preciso dele, principalmente por conta do iodo. Sedentarismo é um outro grande fator, então sempre ter uma atividade física. O relatório divulgado pela OMS mostrou números alarmantes. 45% dos brasileiros adultos sofrem de hipertensão e metade deles, com mais de 30 anos, ainda não sabem.